Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o 21º domingo do tempo comum. No Evangelho, vimos a cena em que alguns discípulos pararam de seguir Jesus porque acharam que o seu caminho, a sua palavra, era muito dura, muito difícil. Mas alguns outros discípulos decidiram permanecer. A resposta de Pedro ressoa a resposta daqueles que perseveram. Senhor, a quem iremos? Tuas palavras são de vida eterna. Na minha reflexão, eu gostaria de falar basicamente sobre duas coisas. Primeiro, sobre as dificuldades do caminho em seguir Jesus. E segundo, sobre a importância de alinhar a nossa vida interior para bem seguir esse caminho exigente. Bora refletir. Nesse primeiro ponto, vamos falar sobre as dificuldades de seguir o caminho que Jesus propõe. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nós vemos que existem diversas passagens encantadoras, cenas tocantes e ideias que realmente estimulam o coração a dar a própria vida. Porém, existem algumas passagens que chegam inclusive a ser repulsivas, ainda mais quando estamos em determinados estados de ânimo, em determinados momentos da nossa vida espiritual, em que Jesus ainda não é para nós o nosso tudo. Vou dar um exemplo, como quando Jesus nos diz que é preciso amar os nossos inimigos. Como amar os nossos inimigos? Que frase difícil, que palavra dura. Seria muito mais fácil deixar o caminho do Senhor e continuar com nossos ódios e os nossos ressentimentos. Porém, algo em Jesus nos atrai, isso é verdade. Se estamos na igreja, se estamos caminhando na fé, se continuamos a rezar e a procurar a Deus, é porque algo dele nos chama a atenção. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que existem coisas em Deus, em Jesus, que não são atrativas e que nos causam verdadeiro mal-estar. Um exemplo é esse: amai os vossos inimigos. Uma outra: se vos derem uma bofetada na face, ofertai depois o outro lado. Ou então quando Jesus diz que é preciso morrer para poder frutificar. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele não dá frutos. Ele precisa morrer para dar frutos. E nós temos medo da morte. Ou quando o Senhor fala que é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz para seguir Jesus, para segui-lo. Bem, o que nós pensamos nisso? Nós pensamos o medo, nós sentimos um mal-estar. Como assim renunciar a mim mesmo? Ou ainda quando ele diz: quem ama o seu pai, sua mãe, sua esposa ou seus filhos mais do que eu não pode me seguir. É preciso ter um amor por ele maior do que por todos esses. Não lhe soa escandaloso? Não parece a vocês estranho isso? Pois é. Se nós olharmos bem, se escutarmos essas ideias com consciência, se fizermos uma leitura atenta, realmente atenta a esses trechos do Evangelho, veremos como isso nos provoca. Pois é, religião é essencialmente provocação. Provocação dos mais diversos tipos, mas sobremaneira uma provocação a uma vida nova, a uma conversão. Então o caminho de Jesus também é difícil. Aqui duas coisas se delineiam para nós. A primeira delas, é preciso deixar-se provocar pelo Senhor, mesmo quando ele não nos agrada. Se há algo no Evangelho, no cristianismo, que não nos causa bem-estar, é preciso mesmo assim conservar essa coisa de algum modo próxima a nós,
para que ela continue provocando reações em nós. Reações que podem ser positivas em algum momento de adesão, ou reações que podem ser negativas, como, por exemplo, continuar na repulsa, mas pelo menos manter esse movimento de embate com o Senhor. O que nós não podemos é aliviar o caminho, selecionando apenas algumas ideias. É claro, isso que eu estou dizendo pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira maneira, que é a que eu estou tentando dizer aqui, seria: é preciso respeitar a integridade, a integralidade da mensagem do Evangelho. Escutar o Evangelho integral e tentar tirar dali o que é a mensagem essencial para nós. E uma segunda interpretação, que seria moralista, e não é essa que eu estou fazendo aqui, seria aquela em que em que nós, os cristãos, acharíamos que um determinado modelo do cristianismo, uma determinada forma de entender o cristianismo, seria absoluta sobre todas as outras. O cristianismo é plural, é complexo, é vasto, é histórico. Não estou aqui defendendo um tipo exclusivo do cristianismo, porque é empobrecedor dizer que o cristianismo se reduz a uma linha de pensamento. O que eu estou dizendo é que justamente o contrário. É preciso descobrir o que há de essencial nos mais diversos modos de ser do cristianismo e escutar essa carga essencial que se resguarda sobretudo ali no livro dos evangelhos, nos 4 evangelhos. Essa seria a primeira coisa importante que se delineia: deixar-se provocar por aquilo que em Jesus não nos é atrativo. E uma segunda coisa seria, através dessa provocação, meditar essas coisas que nos causam estranhamento e nessa meditação tentar tirar algo de prático, um posicionamento. Então, por exemplo, se eu medito essa frase: amai os vossos inimigos. Meditar aqui não significa apenas respirar pausadamente e prestar atenção no silêncio ou no barulho do coração ou da mente. Meditar aqui significa uma reflexão amorosa, pela qual eu tento absorver o sentimento que está por trás dessa frase, o sentimento de Cristo por trás dessa frase, e fazer desse sentimento o meu. Então é uma espécie de desarme do coração, em que eu tiro todas as minhas resistências, me permito acessar pelo Senhor, e uma vez acessado por esse sentimento contido nessa ideia que me contradiz, que me faz mal, que me provoca, que me desestabiliza, eu deixo que de alguma maneira eu saia dali transformado. Então ainda pode ser que eu não tenha o mesmo amor que Cristo teve pelos inimigos, mas pelo menos, por exemplo, eu não vou ficar mais arrumando encrenca e briga com as pessoas que eu não gosto. Não preciso disso. Ninguém precisa disso. De gente roleira, complicada, que só parece que vive para fazer confusão na vida dos outros. Sobretudo das pessoas que elas não gostam. Então isso é uma forma de amar os inimigos. Parar de fazer rolo, confusão. E a gente pode alcançar isso via meditação. A reflexão amorosa, tentando extrair o suco afetivo que existe por trás dessa ideia moral do amar o próximo, que é movida também pelo Espírito Santo em nós. Percebe? Então, meus irmãos, seguir a Jesus às vezes dá esse sentimento que os discípulos tiveram no Evangelho. Senhor, sua palavra é dura. Sua palavra é dura, quem pode escutá-la? Mas quando meditamos a palavra, chegamos à conclusão de Pedro. Por mais dura que seja essa palavra, nós reconhecemos que ela tem vida. A quem iremos, Senhor? Tuas palavras são de vida eterna. Quando nós assumimos as provocações do Evangelho e procuramos fazer a meditação desses conteúdos de salvação, o que acontece em nós é que somos convidados a alinhar dentro de nós, na nossa interioridade, as nossas diversas dimensões. Nós somos inteligência,
nós somos afeto, nós somos vontade. Pela inteligência conhecemos, pelos afetos sentimos e fazemos sentir, e pela vontade nós realizamos coisas. Nossas ações nascem da nossa volição, da nossa capacidade de escolher, da nossa força de vontade. Se nós notarmos, dentro de nós existe uma desarmonia entre essas três dimensões. Pensamos uma determinada coisa, ao mesmo tempo em que desejamos no coração uma outra coisa e escolhemos pela vontade uma terceira coisa. Então existe um desalinho, um desaprumo dentro de nós. Isso, considerado de um ponto de vista psicológico, é até relativamente esperado. As coisas dentro de nós não são totalmente harmônicas e encaixadas. De um ponto de vista ético, isso já gera um certo problema, porque a virtude da magnanimidade, que é a virtude da integração do sujeito interior com o sujeito exterior, aquilo que eu penso e sinto com aquilo que eu ajo, exige de mim uma certa equalização da pressão interna e da pressão externa, como se fossem duas atmosferas com cargas diferentes de peso que eu preciso de alguma maneira fazer equilibrar. E de um ponto de vista espiritual, mais ainda, porque a vida espiritual ela deve atravessar o ser humano inteiro, ela deve ser transversal às suas dimensões e, através dessa transversalidade, produzir uma espécie de costura entre as diversas dimensões do eu. Nós usamos a palavra monge para aqueles homens e monja para as mulheres que vivem uma vida de profunda oração, de ascese, de espiritualidade. Muito bem, sabe o que significa uma palavra monge? Vem do latim monacus, que significa uma coisa só, uma unidade, ou em termos assim opostos por antônimo, seria aquilo que não é disperso, aquilo que não está dividido. Então, o monaquismo procura a unidade da pessoa interior com a pessoa exterior. Aquilo que eu reflito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu cultivo dentro da minha vontade, estão correspondentes com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com o meu jeito de agir e de reagir. Porém, nós notamos com bastante frequência como essas coisas estão em desalinho dentro de nós. Então, como eu disse, psicologicamente é até esperado e sempre vai haver alguma ponta solta, mas na vida espiritual a gente deve procurar um pouco mais de costura entre essas coisas. Cito aqui 2 exemplos da história para ilustrar um pouco do que acontece conosco quando a gente não procura essa equalização. A primeira coisa, primeiro exemplo, é um exemplo da história do Brasil. Aqui no Brasil, durante o período da escravatura, sobretudo peguemos ali o Brasil colônia, um pouco do Brasil império, nós temos as igrejas dos escravos. Geralmente as igrejas de Nossa Senhora do Rosário e as igrejas de São Benedito são igrejas construídas, historicamente falando, por negros escravos, para que eles pudessem também ter os seus momentos com Deus. Nos documentos históricos nós encontramos esse nome, inclusive, por exemplo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Por que isso? Porque até pouco tempo atrás, pouco mais de 100 anos, o que é, no conjunto da história, ontem praticamente, os homens brancos, católicos, senhores de escravos, donos do dinheiro, a casa grande, como diria o Gilberto Freire, não aceitava que a senzala se misturasse com eles nas igrejas. Então os negros precisariam ter a igreja dos negros. Havia a igreja dos brancos e a dos negros. E
Isso aparece também aqui na nossa história local, em Taubaté, porque todas as segundas-feiras após o domingo de Páscoa, nós celebramos aqui a festa de São Benedito, na catedral. Mas não faz sentido porque São Benedito não é celebrado no período de Páscoa. É porque, na verdade, essa era a chamada Páscoa dos Negros, que não podendo participar da missa do domingo, junto com os seus senhores, celebravam na segunda-feira o seu encontro com a ressurreição. Veja, olhando isso como fato histórico, é interessante. Olhando isso como um fato ético, é monstruoso, é obsceno. Como pode haver uma cisão tão grande assim entre pessoas ditas cristãs? Como podia um cristão tratar um outro ser humano, seja ele cristão ou não, mas um outro ser humano, como um escravo? E achar que ele merecia chibatadas, e que merecia o pelourinho, e que deveria ficar preso e passar fome, e trabalhar como um condenado sol a sol? Bem, era isso que havia naqueles corações desalinhados. Claro, do ponto de vista histórico, estamos falando de um outro momento, de uma outra mentalidade. A cultura cristã que havia, inclusive, permitia isso. Mas hoje nós estamos olhando para trás, fazendo uma análise crítica e percebendo que essas coisas não podem se repetir mais entre nós, ainda que se repitam. No ano passado, 2020, no interior de Minas Gerais, foi descoberto numa fazenda de uma família religiosa um regime escravo, pessoas sendo tratadas em condições de escravo em 2020, pertinho de nós, nas Minas Gerais. Meu Deus, isso é absurdo. Como pode um comportamento desse vir de uma pessoa que se diz religiosa, que segue Jesus? É porque essas pessoas afrouxam o evangelho para que o evangelho corresponda aos seus sentimentos baratos e não as transforme como deveria transformar. É um desalinho que nasce, inclusive, dos nossos interesses particulares. Veja que perigo, não? Um outro exemplo da história, Charles Darwin, o cientista inglês, quando esteve no Brasil, relata no seu diário que ficou numa casa em que haviam crianças, filhos de escravo e os escravos. E que todas as vezes que as crianças faziam algum tipo de arte, alguma bagunça, que a senhora da casa, homem ou mulher devotíssima, o que ela fazia? Ela pegava pregos e furava os dedos das crianças que tinham feito algum tipo de arte. Meu Deus, uma mulher devota, de participação frequente na missa, um monstro de ser humano, porque tem uma interioridade desalinhada. Olha, se nós olharmos hoje no nosso mundo, trazendo agora para o presente, saindo um pouco da história, do passado, quanto desalinho, não? Olhamos na internet, tem muita gente muito capacitada na fala, no discurso cristão, mas eu não acredito, não me parece que haja ali um coração cristão, um sentimento de Cristo Jesus. Não parece. São pessoas beligerantes que jogam umas pessoas contra outras, que ficam o tempo todo arrumando encrencas e fomentando brigas, com católicos e com não católicos, dentro da igreja e fora da igreja. Há um desalinho entre a inteligência, o coração e a vontade. Ou então, quando ficamos sabendo de algum lugar de homens muito católicos, muito de igreja, que ajudam as suas comunidades, mas que em casa são péssimos pais e péssimos esposos, deixando os seus filhos passarem necessidades, podendo ajudá-los, e às vezes até violentando fisicamente ou moralmente as suas esposas, católicos, desalinhados. Meus irmãos, por isso nós somos convidados a ter um grande cuidado com o nosso coração. E esse cuidado com o coração nós chamamos de trabalho da alma. E o trabalho da alma se realiza de modo muito especial na oração. Porque na oração nós temos a chance de demover os muros que separam as diversas dimensões do eu
e, desse modo, sermos um cristão mais autêntico, integrado, como um monge que procura a sua unidade interior e exterior. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de propor a você é que durante essa semana você procurasse, todos os dias na sua oração, deixar que as coisas dentro de você se alinhem um pouco mais. Como você vai fazer isso? Através da prática de 2 exercícios espirituais. O primeiro deles, o silêncio. O quanto você puder guardar o silêncio, mas um silêncio na presença de Deus, não é só calar os lábios e desligar a televisão. É um estar na presença de Deus e evitar ficar falando muitas coisas. Deixar que apenas o silêncio nos agite primeiro por dentro e depois, aos poucos, faça com que a poeira baixe. Talvez aí a gente encontre um pouco mais de integração e de reconhecimento do que realmente somos. E um segundo exercício seria praticar a meditação como uma reflexão amorosa. Pegue aquelas passagens do Evangelho que são mais difíceis para você e durante as suas orações reflita com a mente e o coração sobre essas passagens, tentando sugar delas esse suco afetivo que é o coração de Jesus, de modo que no seu coração comece também a palpitar os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu te agradeço por ter escutado comigo essa reflexão, te desejo uma excelente semana e nos encontramos na próxima segunda com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!